Pode ser o irmão Emerson. Pode ser o Bruno, pode ser o pastor Josvaldo, pastor Eudes. Pode ser o Pode Senhor. A gente está ao vivo aí pelo 87 FM, né? Dá um alô aí para todos os ouvintes, né, da Rádio 87. É um prazer estar com vocês nesta manhã e poder meditar na lição de número 8, que vem com o tema Jesus viveu a experiência humana, né? Então, irmãos, todos os ouvintes da 87, nós estamos aqui também ao vivo pelo YouTube, juntamente com o pastor Josivaldo. Pastor Josivaldo, dá um alô aí para o pessoal. A paz do Senhor para todos os irmãos. É um prazer estar nesse momento aí, podendo estudar junto essa lição riquíssima aí da Escola Dominical. Que Deus abençoe a todos. Pastor Emerson está com a gente aí também, superintendente da Escola Dominical, participando dessa lição. Pode ser, meus irmãos. Vamos aí comentar mais uma lição, né? Isso. Pastor Eudes também está com a gente, dando um apoio aí, vai comentar também sobre essa maravilhosa lição. Dá um alô aí, pastor Eudes. Paz do Senhor a todos, a oportunidade, né, para nós estar aqui nessa manhã de sábado, né, de forma leve, tranquila, falar a respeito da cristologia, da experiência humana de Jesus. Então vai ser uma oportunidade para a gente fazer reflexão e entender um pouquinho a mais sobre a natureza humana de Jesus. Não, beleza. Isso aí, irmãos. A gente está aí com 3 grandes mestres, né? Eu vou estar apresentando hoje aqui a lição de número 8. E eu vou pedir aí os pastores, quando não estiver falando, fecha o áudio para a gente ficar melhor aqui. Isso aí, ok. Irmãos, nós vamos dar início aqui, então. O tema da lição já foi falado, né? Jesus viveu a experiência humana. Estamos aí numa série de lições sobre defesa da fé, e já tem 2 lições que nós estamos tratando especificamente sobre cristologia. E hoje nós trataremos novamente sobre o tema da humanidade, da natureza de Jesus, da humanidade de Jesus, e falando sobre a experiência, como ele viveu a sua humanidade. Eu vou começar aqui pelo texto áureo, que nos diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. Gostaria que o pastor Emerson pudesse falar um pouquinho aí sobre o texto áureo para a gente, já dando abertura aí na lição, nosso superintendente. Meus irmãos, diante dessa lição, né, nós estamos estudando aí apologética, defesa da fé cristã, e o comentarista, eu penso que ele foi muito feliz na forma que ele abordou as lições, porque nós estamos trabalhando bem a cristologia, que é a doutrina a respeito da pessoa e da obra de Cristo Jesus, né? Nós falamos a respeito da divindade de Jesus, depois falamos que o filho de Deus não significa que Jesus seja menos Deus, pelo contrário, significa que ele compartilha da essência com o Pai. Na aula anterior, nós enfatizamos a dupla natureza de Jesus. Ele é uma pessoa, mas ele possui natureza humana e possui natureza divina. E nessa aula, nós vamos enfocar a humanidade de Jesus. Então, o foco da aula é deixar bem claro também que Jesus, ele é um homem, possui a natureza humana, né? E o texto áureo vai descrever de maneira muito clara a vida de Jesus, a pessoa de Jesus, né? Jesus percorrendo, Jesus ensinando, Jesus convivendo num ambiente, num período histórico do tempo, em um espaço, né? Andando na Galileia, uma região mais ao norte de Israel, né? Atual ali Israel-Palestina, mais ao norte, a região da Galileia, ali no Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, e aquela região ali, Jesus estava andando e pregando o evangelho do reino, enfatizando o quê?
Jesus não é um plasma, um fantasma, um espírito. Jesus é um homem, é Deus, mas ele é um homem. Amém, glória a Deus. Pastor Josivaldo, Pastor Eudes, gostariam de comentar um pouco também a respeito desse textuário? Podem ficar à vontade. Na lição número 3, nós estudamos sobre a encarnação do Verbo, né? E João vai dizer, e o Verbo se fez carne. Mas nessa lição, né, de número 8, nós vamos estudar como é que se deu essa vivência social da encarnação de Cristo, como houve essa interação do Emmanuel com a humanidade. E esse é o foco da lição. Mateus, que está no textuário, o Evangelho, ele escreve para provar que Cristo é o Messias prometido no Antigo Testamento. Então, dentro desse contexto aí do textuário de Mateus capítulo 4, versículo 23, o teólogo Barclay, ele vai dizer o seguinte: Jesus veio pregando para derrotar toda a ignorância. Jesus veio ensinando para derrotar todo o mal-entendido. E Jesus veio curando para derrotar todo o sofrimento humano. Então, Jesus encarnou para se identificar com a humanidade, mas essa identificação com a humanidade se deu com o meio de demonstrar o seu poder contra todo o malefício que o pecado causou ao homem. Então, ele prega, ele ensina e ele cura para derrotar toda a ignorância, toda a enfermidade e todo o mal-entendido que a sua sociedade, os fariseus, os saduceus e aqueles que esperavam sobre o Messias era que o Antigo Testamento apontava para a sua própria pessoa. Então Jesus veio trazer, né, interagir com essa sociedade para demonstrar que ele é o Messias prometido no Antigo Testamento. Glória a Deus. Pastor, eu estou aqui com a frase de John Stott, que resume bem, eu acho, né, Mateus 4, 23, aqui a gente está num contexto onde se inicia o ministério, né, terreno de Cristo, podemos dizer assim, né, ali depois da tentação, né, depois da apresentação de Jesus ali por João Batista, e nós vamos ver o nosso Senhor aqui, de fato, exercendo o seu ministério, né, e trazendo aqui o propósito da redenção, né? Jesus vem para redimir toda a humanidade, e o fato de Jesus começar o seu ministério demonstra muito da sua humanidade, né? Como o pastor Emerson bem disse, ele corria, ele curava, ele pregava, ele ia de um lado para outro. E John Stott vai dizer assim: Jesus veio anunciar e manifestar o reino de Deus, não apenas por palavras, mas também por obras de cura e restauração, provando que o evangelho não é só uma mensagem a ser ouvida, mas uma realidade a ser vivida e experimentada. Então Jesus experimentou, né, e viveu essa realidade, pregando, curando, ensinando, e as pessoas que estavam ali ao derredor de Jesus, ao lado de Jesus, foram impactados, né, ao ver a humanidade também de Jesus, ele exercendo ali, sendo plenamente homem no seu ministério terreno. Pastor Eudes, gostaria de comentar algo a respeito, né, nesse início, ou podemos dar sequência? Bom, Bruno, até aproveitando essa passagem aí que você falou do John Stott, quando a gente está olhando para a experiência, né, humana de Cristo, eu acho que a gente está voltando um pouco para o Jesus histórico, mas com um olhar da teologia. Porque quando a gente está fazendo um recorte só de Jesus ali, nós estamos focando em Jesus como homem. E quando a gente olha aqui para a história, a gente está olhando com a lupa teológica, né? A gente está fazendo a leitura de que eles estão entendendo, que é o reino, mas para os judeus ali do primeiro século, aquele primeiro impacto, aquela anunciação do reino de Deus, já era familiarizado para os judeus. Olha, vai vir o Messias, ele vai restaurar Israel, ele vai
reconstruir toda essa opressão que a gente está tendo, né? Como se a gente voltou do exílio, mas ainda estamos sendo subjugados por outras nações. A gente olha assim com recorte teológico, já vendo que Jesus é o Salvador, é o Messias prometido, a gente está fazendo esse recorte. Mas a gente tem que tentar imaginar um pouco, para entender um pouco essa lição, essa experiência humana, a gente vai ter que voltar um pouco para o Jesus histórico, não no sentido assim da história pura, né, que ela vai tirar a questão da divindade, mas conseguir entender como os judeus olhavam. Quando Jesus começa a anunciar ali o reino, ele era um judeu ali dentro daquela nação, anunciando o reino de Deus. Alguns vinham como profeta, outros vinham, mas eles tinham entendimento dessa humanidade. Hoje, quando a gente olha, a gente entende que Jesus é o Messias prometido, mas para aqueles que estão ouvindo, foi impactante. É tanto que o próprio Tiago, irmão de Jesus, não foi discípulo dele ali no início, não foi um dos 12 chamados. Depois Tiago vai escrever, olha, ali é o Senhor. Mas naquele momento era um judeu, filho de um carpinteiro, Jesus é acusado disso, mas ali a gente vai começando a caminhar mostrando essa experiência. O que impactou aqueles judeus no primeiro século é justamente a ressurreição. Jesus é um profeta, mas Jesus ressuscitou. Aí já mudou. Aquela mensagem que talvez alguns entendiam só como ética, como princípio de reino, como mais um profeta, e os judeus ali estavam tentando constituir-se, e aí a primeira igreja formada ali em Jerusalém, são os primeiros judeus, aí sim começa a ter um impacto, essa visão que hoje tem, mas no início ali, essa experiência humana que a gente vai trabalhar aqui, é olhar para esse Jesus que percorria ali a cidade de Galileia, foi ali na Páscoa. A Bíblia dá um intervalo aí, né? Vai falar do ministério, porque o propósito de quem escreve, ele já está com essa visão de anúncio do reino, mas imaginando para quem está ouvindo a mensagem, quando Jesus anuncia o reino, arrependei-vos, hoje a gente vê com arrependei-vos de mudança de uma vida devasta, voltar a evangelho, mas aquele arrependei-vos ali era mais uma tradição que já tinha até questão ideológica. Para quem está ouvindo naquele momento, aqueles judeus do primeiro século, eles estão vendo essa experiência humana de Jesus. A gente hoje, no século XXI, está tentando voltar a entender essa humanidade para não se perder na história só com o prisma dessa divindade que causou algumas heresias e tudo, mas para aqueles que estavam ouvindo, quando a gente está fazendo a leitura, aquele primeiro momento era o Jesus que andava ali no meio da Galileia, tropeçava numa pedra, podia machucar o dedo, estava ali anunciando. Eu acho que esse resgate, a gente vivencia essa experiência humana que Jesus teve, para a gente não se perder nos âmbitos, talvez, de uma a ortodoxia, a doutrina, mas só com prisma teológico. A gente também voltar com a perspectiva humana mesmo de Jesus, que teve fome, sede. Eu acho que a gente poderia já começar um pouco por aí. Amém. Com a fala do pastor Emerson, então já vamos dar início aqui na nossa introdução, né? Pastor Eudes falou sobre a infância, né? Um pouco sobre a infância, sobre o fato de Jesus ser judeu, e daqui para frente também vamos abordar essas questões de forma específica no primeiro tópico. Então vejamos a introdução. O Senhor Jesus não viveu como anacorreta, ou seja, como monge ou eremita, em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Então, na introdução aí, nós temos sobre a interação de Jesus, né? Nós já falamos aqui, Jesus ele interagia com vizinhos, amigos, crianças, mulheres, pessoas que eram deixadas de lado, né, ali na sociedade, marginalizados. Jesus tinha uma interação social muito boa, né? Era alguém aberto, era alguém que estava pronto para ouvir, que estava pronto para ensinar e não fazia nenhuma acepção de pessoas. Pastor Eudes comentou também da parte judaica, né? Era um judeu nato, filho de judeu, cresceu numa
dali na região da Judéia, seu ministério ele teve ênfase ali naquela região, e nós vemos Jesus sendo ensinado na lei, tendo ali todas as práticas que a lei exigia, indo em todas as cerimônias, frequentando templos, sinagogas, assim como um judeu nato. Né? Pastor Josivaldo, é isso mesmo? Jesus tinha uma vida tanto social, quanto também uma vida religiosa ativa desde a sua infância? Isso. Quando Jesus começa o seu ministério, o João retrata, o evangelista, que Jesus começou o seu ministério em Caná da Galileia com o seu primeiro milagre num casamento. Algo bem social, né? Para começar o ministério. Então, ele começa num casamento. Nós vemos isso aí em João, capítulo 2, versículo 1 e o 2. E lá acontece algo curioso, porque o vinho acaba. E quando o vinho acaba daquela festa de casamento, Jesus manda pegar, os seus discípulos lá, pegar as 6 talhas que estavam lá encostadas. Ora, o primeiro vinho que acabou não estava associado a essas talhas. Essas talhas vão entrar em cena com o milagre da transformação da água em vinho. E é interessante essa implicação, porque as talhas eram usadas, essas jarras de barro, eram usadas pelos judeus, pelos fariseus, no processo de purificação. Os fariseus, quando eles iam à feira, ou eles saíam, eles voltavam, eles se purificavam, eles se lavavam com medo de ter se contaminado ao tocar em alguém que não estava puro. Então, Jesus manda encher essa talha, essas 6 talhas de água. E ali, com essas talhas cheias de água, ele transforma essa água em vinho. Ora, qual é a mensagem de Jesus nesse milagre? Ele está dizendo que a água utilizada no ritual de purificação pelos fariseus não é suficiente, eficaz para limpar o homem e deixar ele aceitável diante de Deus. Então, Jesus, quando transforma aquela água em vinho, ele está dizendo, o ministério que eu tenho, o ministério de transformar o coração de pedra em coração de carne, esse é eficaz. Então, Jesus estava trazendo uma nova dimensão para aqueles que queriam ter uma comunhão plena diante de Deus. E ele vai trazer isso também quando ele diz que odre novo, né, e vinho novo, e diz assim, o pessoal lá que estava servindo o vinho, ora, nós não temos costume de deixar o novo, isso não é costume social, aqui, deixar o vinho novo para o final. E é isso que o evangelho veio. Ele veio para complementar aquilo que o judaísmo, que veio primeiro, que caducou a lei, ficou para trás e veio o evangelho da aliança. Então Jesus começa trazendo a seu ministério dentro de um casamento. E ele utiliza essa festa social para transformar numa mensagem religiosa. E isso é uma lição para nós, porque nós achamos que ser religioso é só entre 4 paredes dentro de uma igreja. E Jesus demonstra que nós podemos levar a mensagem do evangelho, da salvação, em qualquer lugar que seja um ambiente social para trazer a mensagem para aqueles que estão lá, né? Então, isso aí é uma mensagem social, um evento social, mas Jesus transformou em uma mensagem religiosa. Aleluia. Então, Bruno, pastor... Oi? E aí a gente vê um aspecto dentro dessa introdução aí, que quando o comentarista ele destaca muito bem que Jesus não viveu como um anacoreta, nem viveu uma vida eremita, e nem viveu como um monge, ao longo da história da igreja, houve movimentos que procurou santidade, aproximar de Deus, elevação espiritual, por meio do quê? Do afastamento social. E como se esse afastamento social fosse quase um compartilhar da santidade de Deus, da solidão de Deus, né? Só que a vida de Jesus demonstra um homem mesmo vivendo socialmente, convivendo, tendo seus relacionamentos normais, convivendo com as pessoas, trabalhando e tudo mais, né? Claro que o foco, como bem destacou o pastor Eudes, dos evangelhos, é destacar o ministério de Jesus, mas
todo o contexto e o ambiente histórico em que Jesus está, e o início do seu ministério já aos 30 anos, deixa isso para nós muito claro, que Jesus viveu uma vida normal, comum, né? Alguém quer espiritualizar e elevar Jesus, não reconhecendo a sua humanidade, mas um dos pontos da nossa lição é que afirmar a humanidade de Jesus, ao contrário de negar a grandeza dele, é afirmar quem ele é. Ele é um ser humano. Ele se fez carne, o Filho de Deus se fez carne. Então, um ser humano. Relações sociais, relações de trabalho, tudo aquilo que um ser humano experimenta, Jesus experimentou. Com exceção do pecado, né? Sem pecado, é o que o texto bíblico diz. O que o pastor Emerson fala é importante, que eu acho que é o propósito da lição, né? Trazer essa experiência humana de Jesus, porque muitas vezes impactou, daí surgiu alguns questionamentos, né, acerca até do que é o ser humano Jesus, né? Aí a gente vai depois ver aí os concílios que teve, Apolinário e tudo, Apolinário, né? Mas a questão, eu acho que essa humanidade de Jesus, ela causa escândalo, porque justamente a gente já cria aquela mentalidade, e foi um escândalo mesmo. O Deus Todo-Poderoso se encarnar e viver aqui como homem. E de alguma forma a gente fica querendo uma tentativa, demais. E aí a gente realmente é necessário voltar a isso e olhar para esse Jesus humano aqui que andou como homem e entender que ele viveu aqui como homem. Porque senão todos os textos que a gente for olhar, a gente vai tentar fazer uma leitura que muitas vezes cobre essa humanidade de Cristo. E eu acho que a lição é justamente isso, olha, por trás do dogma, por trás da ortodoxia, de toda a construção teológica que teve até aqui, a gente conseguir olhar por esse espectro, tem um Jesus homem que andou aqui, que passou por aqui, e ele foi totalmente homem, e viveu essas paixões nossas aqui. Eu acho que a lição é por esse caminho. Amém. Irmãos, então vamos dar sequência aqui, né? A gente já trouxe aqui um panorama bem detalhado aqui da lição, falando sobre tanto da humanidade quanto da vida religiosa de Jesus. E agora nós vamos entrar no primeiro tópico, que fala sobre a experiência humana do ministério de Jesus. Para a gente ganhar tempo aqui, o primeiro subsídio é falar sobre os debates que Jesus teve com as autoridades religiosas, né? Então vai falar um pouco dessa vida religiosa de Jesus e como Jesus ele estava em constante debate, reforçando a questão das escrituras, defendendo a fé, né? Nós estamos aí na revista de defesa da fé, defendendo a fé autêntica, a fé verdadeira e tratando ali com algumas seitas, né? E o autor ele vai trazer aqui 3 seitas, né, duas seitas na realidade, né, em um grupo ali militantes, podemos dizer assim, que eram os fariseus, que foram considerados uma seita, os saduceus, que também foram considerados uma seita, e os herodianos, né, que eram ali pessoas ali de um partido, né, ali aliados ali mais ali, né dali do poder político de Herodes e simpatizantes ali, defendiam ali da sequência de Herodes, né? Estavam ali confortáveis ali naquela posição e procuravam manter esse poder aí nas mãos de Herodes. Nós temos aí 3 grandes pastores e quando nós falamos aí sobre os debates, né, foram debates tensos, né, debates que também geraram muito conteúdo para nós hoje, teológico, né? Muito esclarecimento sobre a lei. Quando nós falamos sobre fariseus, né? O primeiro ponto aí que o autor traz, que Jesus debatia com os fariseus. Os fariseus, eles vão surgir, né, ali em resposta ao helenismo, né, no período interbíblico, e a gente vai ver que essa necessidade aí de tentar conter o helenismo, né, que é essa difusão aí da cultura grega, de costumes, de vida religiosa, tentando fazer uma fusão aí com outras culturas, né, como a cultura judaica, e os judeus eles vão tentar rebater isso, e isso vai surgir aí os fariseus. Os fariseus
eles vêm em resposta para o helenismo, tentando defender também de alguma forma, né, a fé autêntica, mas nós vamos ver aí que eles cometem alguns erros e Jesus vai criticar de forma ferrenha. Jesus vai falar sobre a observância ao sábado, que eles eram rigorosos. Jesus vai falar sobre a hipocrisia também, que eles tinham, né? Eles pregavam, eles consideravam aquilo que era pequeno, mas deixavam passar aquilo que era grande na lei, aquilo que era importante. E Jesus vai mencionar isso aí também em vários pontos, em vários versículos, falando sobre essa hipocrisia, sepulcros caiados, né? Jesus vai criticar os fariseus. Eles vão ficar muito naquela questão da separação de pureza e vão considerar ali a lei tanto oral quanto a lei escrita, né? Então, eles vão considerar os profetas, os livros sapienciais, vão considerar aí tanto o Pentateuco, mas também a tradição oral. É isso, pastor Josivaldo, pastor Emerson, pastor Eudes. E Jesus teve um debate intenso, os fariseus são realmente uma seita. Qual que é o perigo, né, do farisarismo aí, né, da questão aí que a gente pode ter essa tensão? Jesus viveu essa experiência humana de debate, de defesa de fé. O que vai acontecer é que quando os fariseus surgem no período interbíblico como uma forma de resistência ao helenismo lá da cultura grega, até aí era louvável o resguardar da lei, porque eles eram os guardadores da lei, né? Até aí tudo bem. Só que os fariseus fizeram uma leitura e acrescentaram 613 mandamentos, né? 365 positivo e 248 negativo, e acrescentaram coisas negativas, mais coisas aí, que são preceitos, né, e tradições de homem. Então, eles davam muito mais valor a esses preceitos e tradições de homem do que a própria lei, a Torá. Segundo os fariseus, existe no Talmud, né, o Mishnah, que era a tradição oral que foi passada para Moisés, e Moisés passou para Josué, foi passado para os anciãos, para os profetas, e foi transmitindo. Então, essa tradição oral, ela foi estendida de tal forma que ela tomou uma proporção de importância maior do que aquilo que está escrito. E isso segundo a tradição dos fariseus, né? Não tem nada certo quanto a essa tradição oral que foi repassada. Então, foi essa contradição que eles caíram em valorizar mais as tradições dos homens do que a própria lei, a própria Torá, né? Então, é isso aí. E quando fala de seita, tanto dos fariseus como dos saduceus, está dizendo que é uma ramificação do judaísmo, né? Uma ramificação do tronco que é o judaísmo. Jesus, quando ele vai chamar Levi, em Lucas capítulo 5, versículo 27, esse Levi ele é reconhecido como Mateus, e pediu que era um publicano, né, que recolhia impostos para o governo romano. Levi, ele deixa tudo imediatamente, sem questionar, e segue a Cristo. Ele ficou tão feliz com o chamado ao discipulado que foi dar um banquete. O problema que aconteceu foi que os fariseus falaram que, olhando aquele banquete que os fariseus estavam dando, que Levi estava dando para Jesus e os seus discípulos, os fariseus disseram: olha, ele senta na roda dos escarnecedores, na roda de pecadores. Aí Jesus vai dizer, ele entra: eu não vim para os sãos, mas para aqueles que estão enfermos e precisam, que reconhecem que necessita de remédio. Então, Jesus fala que aquele que é justo aos seus próprios olhos, eles nunca vão ser justificados diante de Deus. Mas aqueles que reconhecem a sua falta de justiça diante de Deus, que é doente, que tem a sua natureza pecaminosa e que necessita da justificação de Deus, é esses que Jesus veio. Então, os fariseus, eles têm justiça própria. E Jesus veio dizer que a justiça do homem só pode ser satisfeita por meio de Deus,
através dele, do seu Filho Jesus Cristo. Pastor, volta um pouquinho lá na questão do solo escritura, né? Somente as escrituras. Eu acho que, assim, lendo um pouco e revendo um pouco sobre os fariseus, tem até uma semelhança aí com o que foi defendido pela Reforma Protestante, que é a questão a tradição tem o seu valor, mas ela não pode se equiparar às Sagradas Escrituras. Né? Lógico que o contexto é diferente, mas tem uma semelhança aí. Lutero, quando foi levado para a audiência, né, para se retratar diante das suas afirmações e teologia, ele, diante do imperador e diante de vários príncipes lá, sendo pressionado, ele falou o seguinte: a menos que me prove pela razão, pela minha consciência e pelas escrituras que eu estou enveredando por caminhos errados, eu não me retratarei, pois é certo que os concílios, os papas e a igreja têm se contradito, né? Tem entrado em contradição. E ele vai dizer, a minha mente está cativa à palavra de Deus. É isso que nós temos que ter, não em tradição, mas ter uma mente cativa. Como Paulo fala em Colossenses, que a palavra de Deus habita em vós ricamente. Continuando aí, Bruno, a gente vê aí, eu vejo que nesse tópico 1 aí, falando da experiência humana de Jesus, o que fica claro é que dentro dos muitos ramos, né, do judaísmo, da religião judaica, do povo judeu, Jesus ele está conversando, dialogando, expondo a verdade, a doutrina, a sua mensagem, tanto para os fariseus, e eles estão contraditando, eles estão rejeitando, os saduceus, os herodianos, cada um desses grupos aí com as suas características próprias, peculiares, mas é um fato interessante como que Jesus está se apresentando como um homem normal, como um mestre, porque se ele estivesse ali em uma manifestação gloriosa, não há o que discutir com ele, não há o que... Moisés não está indagando Deus, por que o senhor está dando essa lei assim, entende? Porque há uma manifestação gloriosa de Deus, há uma manifestação assim visível, poderosa de Deus. Jesus, ele se manifesta de uma forma humana, que os religiosos, eles conversam, dialogam com ele, e aí eu vejo esse ponto aí, falando dessa interação dele na vida religiosa, falando da sua relação na vida social, né, Jesus participando da vida social, o pastor Josivaldo já falou aí, como que ele começa os seus milagres, e aí o tópico encerra falando de Jesus tendo uma família, ele tem primos, ele tem meio-irmãos, filhos da sua mãe com José, que é o seu pai adotivo, humanamente falando, né, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, deixa muito claro como que os evangelhos retratam Jesus de uma maneira bem humana, porque ele é humano, embora o evangelho vai falar também que ele é Deus, mas vai falar que ele é um ser humano. E esses elementos aqui presentes no tópico 1 vai dar essa ênfase aí. Eu acho que até contrasta, né, com o início da lição que a gente falou, ó, do eremita, daquele que vive isolado, desenvolvendo a sua espiritualidade e tal. Não, Jesus está lá no meio do debate com os rabinos, saduceus lá com as suas teorias de que não há ressurreição, de que não há, a alma não é imortal e tal, e Jesus está lá debatendo, anunciando o reino, né, para aqueles que estão ouvindo, Jesus está fazendo a proposta lá do reino, mas debatendo, não ficou naquela situação que a gente falou, um contraste contra o eremita, aquele que quer desenvolver sua espiritualidade lá isolado, ou montar um grupo, ir lá para um deserto, que nós vamos encontrar com Deus e tudo. Não, Jesus está lá debatendo com a turma, respondendo, a turma criticando, e aí começa já a mostrar essa vivência lá. Jesus, como disse, tá, dentro daquele contexto lá, Jesus está num debate político, porque os saduceus era a classe, vamos dizer, a classe nobre, a classe mais rica lá, e Jesus está lá com essa galera lá debatendo, e se envolvia política, questão de poder e tudo, não Jesus exercendo poder nesse ramo, mas eu falo assim, Jesus estava nesse debate, como se fosse um debate político também, Jesus estava participando desse meio. Glória a Deus. O pastor Ilson acabou de comentar sobre os saduceus também, né, que tinha mais o teor político, né, Ilson?
eles se importavam muito com as suas posições, eram uma linha sacerdotal ali, faziam parte do Sinédrio, então dominavam ali o Sinédrio junto com os fariseus, e Jesus ele tem que enfrentar essa galera aí e defender as escrituras. E o interessante é que Jesus vai defender as escrituras com os fariseus através de toda a lei, né, tanto do Pentateuco e os livros proféticos, citando os profetas, e os saduceus que não criam ou tinham uma resistência aí com os profetas, com os livros sapienciais, ele vai especificar mais a sua defesa, provando que eles estão errados pelo Pentateuco. Então, Jesus utiliza as escrituras para defender a fé de uma forma humana, expondo com toda a paciência, mas defendendo a fé. Eu acho que a gente pode dar sequência aqui, porque o tempo é curto, e a gente já comentou sobre a vida social e religiosa de Jesus também, né? Já foi bastante comentado aqui, mas eu vou trazer uma frase aqui de John Stott, quando ele fala assim: o cristão não deve se retirar do mundo, mas tampouco se conformar a ele. Somos chamados a ser santos no mundo, mas não do mundo. John Stott. Então, o John Stott traz aí a interação social, ela é necessária, né? Eu acho que o Wilson pode até falar um pouco melhor sobre isso. O homem, ele tem essa necessidade de interação social. Jesus, como homem, ele interagiu de forma social, de forma religiosa, de forma política, porque isso é uma necessidade do homem. E nós, como cristãos, não podemos nos isolar, achar que a pureza, né, da pureza religiosa tem a ver com isolamento total social, como foram como foi o caso aí de diversas denominações, de diversos grupos, né? Eu acho que o autor não cita, mas nós temos aí os essênios, né? Ali naquele contexto, que tinham mais ou menos essa visão aí de isolamento social, mas eu acho que nós comentamos bem esse tópico. E Jesus, ele tinha uma vida política, uma vida religiosa, uma vida social muito positiva. Sim, eu acho que aí a gente começa a fazer a pergunta, né? O que é que constitui a natureza do homem, né? A gente fazer só um recorte sem levar para o campo, vamos dizer, transcendental, né? Que eu vou trabalhar alma, espírito e essa questão da Constituição. Eu não vou trabalhar essa ideia transcendental agora, eu vou fazer só uma leitura seguinte. O que é que seria o homem hoje? O homem, então, essa Constituição, vamos dizer assim, o que se é dado, né, o biológico ali, o corpo, e essa constituição cultural, social. Então, olhando só para essa leitura, sem fazer um movimento transcendental, olhando ali o Deus imanente ali presente, Jesus é essa pessoa ali física, que está lá no debate, mas tem a voz dele, que está ali audível, tem aquela construção social, que ele está ali com os amigos, a gente vê ali Jesus no casamento, com o pastor Josivaldo diz, Jesus ali com os amigos, com os primos, e toda essa leitura social, a gente vai ver Jesus imbuído ali dessa constituição social. E aí a gente pode aí começar a fazer já um movimento transcendental, e aí que foi a questão que a gente vai trabalhar mais na frente, que é a questão da a igreja, né, naquela época, ali, ano 450, Apolinário pensando acerca de quem é Jesus, aí eles começam a fazer um movimento transcendental. O homem é constituído, vou pegar aqui a tricotomia de corpo, e alma e espírito. Vamos pegar a dicotomia, o homem é constituído de corpo, alma e espírito de junção, mas com a mente racional. Aí que começou o debate, como que é isso? Jesus disse 3? Não, mas aí começam as discussões, mas olhando só para Jesus ali na Constituição, como a gente vive aí no cotidiano, Jesus era uma pessoa super social e que agregava pessoas, né? Jesus ali, o movimento, as pessoas queriam estar ali próximas de Jesus, se fosse na linguagem de hoje, né? Fala assim, Jesus conectava pessoas. Jesus tinha essa capacidade de conectar pessoas, e para conectar pessoas, você tem que ir ali ter essa habilidade social de estar junto e entender as pessoas. Então vai ver Jesus de várias classes sociais, ele interagindo com Jesus. Então essa questão cultural e social mostra nosso Jesus humano ali. Talvez a gente pense, será que Jesus contava uma piada? A gente muitas vezes não para assim, né? Jesus contava uma piada e os discípulos ali, ou quem estava com ele, dava altas risadas.
Ou Jesus só chegava naquele jantar lá e comia toda forma ali daquela mentalidade farisaica e tudo, ou não, Jesus ria ali com a galera? Jesus ria, chorava, abraçava, com certeza tinha momentos engraçados. Eu acho que isso é o hino também da humanidade de Jesus, essa questão da alegria, dessa composição da gente estar vendo Jesus alegre, que estava ali participando, sorrindo, e eu até arrisco, eu vejo Jesus contava uma piada santa lá e os discípulos caíam na risada. É isso aí. Pastor Emerson, né, o tópico 2 vai falar sobre as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. O subsídio 1 e o 2 do tópico 2 vai falar sobre Nestório e o nestorianismo. O que seria essa heresia? Qual foi o impacto dela ali naquele tempo? Como foi aí a refutação dela? O que isso tem a ver, né, com a humanidade de Jesus? O senhor poderia explicar melhor um pouco esses dois pontos? Vamos aí. O comentarista aí, ele vai destacar, né? E eu vou pedir a participação do pastor Josivaldo aí para nos ajudar, mas é uma confusão a respeito da natureza de Jesus, né? Negando o corpo de Jesus, negando a divindade de Jesus, são várias as heresias, né? E aí eu vou deixar o pastor Josivaldo fazer o comentário aí, a gente só participa só num comentário final, viu, pastor Josivaldo? Tá certo. Irmãos, quando Apolinário surge com a sua doutrina herética, já tinha passado o concílio de Nicéia, que afirmou que Jesus tinha duas naturezas. Ele era divino e humano. Isso aí foi em 325. Apolinário, ele vai surgir com uma questão de como se dá essa união da natureza humana e divina numa só pessoa. Ele era a favor do concílio de Nicéia. A questão, depois do concílio de Nicéia, foi como se deu essa união em uma só pessoa, como uma pessoa poderia ser humana e divina ao mesmo tempo. Então, nesse período aqui, surge Apolinário, um bispo de Laodiceia, e ele tem uma cristologia baseada na teologia de Alexandria, né? Essa cristologia é uma cristologia unitiva. E essa cristologia unitiva, ela crê na unidade entre a divindade e a humanidade em Jesus. Ela crê nessa união, ainda que teve que sacrificar algo da humanidade de Cristo. Ainda que tenha nessa unidade da natureza, essa teologia de Alexandria, que é uma teologia unitiva, ela tem uma tendência de anular algo da natureza de Cristo, né? De Cristo. O que acontece? Hoje nós dizemos assim, olha, a nossa humanidade é tricotômica, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Só que a teologia da antropologia de Apolinário, da época de Apolinário, é uma antropologia que dizia o seguinte: o homem é composto por corpo, alma racional, que é a alma psicológica, e a alma racional e a alma deixa eu me ver aqui, dividido em corpo, a alma animal e a alma racional. A alma animal é a que dá vida ao corpo, e a alma racional é a que vai dar inteligência. Então, dentro dessa divisão antropológica, né, da formação humana, o que aquele Apolinário vai fazer? Ele vai dizer assim, tudo bem, eu creio que Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo. Só que, na sua humanidade, o intelecto dele foi substituído pelo Logos. Então, para
Apolinário, em Jesus tinha um corpo, uma alma racional e uma alma animal, e na alma racional, que é comum a todos os homens, em Cristo foi substituída pelo Logos. Essa era a teologia de Apolinário. E essa teologia, ela foi destituída, né, no concílio de no concílio de Éfeso, em 431. E ela foi também reafirmada no concílio de Calcedônia. Então, por aí, a teologia dele cai por terra, tá certo? Então, essa doutrina. Por quê? Irmãos, nós temos uma tese que diz o seguinte, que aquilo que não foi assumido não pode ser redimido. Quem falou isso foi Gregório. Ele falou o seguinte: se Cristo não assumiu a humanidade completamente, se a alma não foi, a alma de Cristo não foi uma alma humana, então as doenças da alma humana não podem ser redimidas por Cristo. Então seria uma redenção incompleta para o homem, porque aquilo que não é assumido não é redimido. Então, se Cristo não é 100% humano, então ele também não pode redimir o homem 100%. Então, esse aí foi o erro. E quem falou essa frase foi o Gregório de Nazianzo, né? São os pais de Capadócio. E pastor Josivaldo, então a gente poderia dizer que o Cristo humano de Apolinário não era verdadeiramente humano, porque ele não era plenamente humano, ele era uma mistura de humano em um aspecto, em alguns dos seus elementos, e em outros não, né? Isso, porque ele tem assim, ó, Gregório ele vai dizer assim, ó, aquilo que não é assumido, ele não curou, mas aquilo que está unido à sua divindade também está salvo. Ou seja, Jesus deveria ser, ou deveria assumir cada elemento da natureza humana a fim de redimir completamente a humanidade. É um ponto aí, porque a linguagem bíblica, ela fala de Jesus assumindo a humanidade e ela é taxativa, né? Ela é explícito o texto. O verbo se fez carne, e não parcialmente carne, não em um dos seus elementos se fez homem. Então, no fim, o que Apolinário faz e o apolinarianismo faz ou defende é uma negação da humanidade de Jesus, e a nossa lição está enfatizando a humanidade de Jesus, né, a sua experiência humana. Isso. Glória a Deus. Então, irmãos, eu errei aqui, eu voltei na lição 7, né, e falei sobre nestorianismo, tá preso ainda semana passada, mas é o apoliananismo, né? Aí, né, o pastor Josivaldo, o pastor Emo já comentou sobre o que foi a reação da igreja, né? A igreja sempre ali defendendo a fé, sempre tratando as heresias, principalmente na questão cristológica. Então a gente já viu aí, né? Já é a terceira lição que a gente está tratando sobre cristologia, e hora ou outra se levanta algo em relação à dupla natureza de Cristo, e a gente tem que voltar a reafirmar a união hipostática, Jesus sendo verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. O terceiro subsídio do tópico 2, de um pastor Eudes, aí para trazer para nós, fala sobre o monotelismo, né? O que foi, pastor? Qual que foi a reação da igreja também? Poderia explicar um pouco melhor para a gente? Como o pastor Josivaldo, dando continuidade aí, né, já estava se construindo essa ideia. Então, o monotelismo, ele está bebendo um pouco daquela ideia de uma só forma física, né, o monofisismo, né, que acho que nós estudamos na lição passada, que só tinha uma natureza. Então, aí veio o Sérgio, né, de Constantinopla. Ele veio trazendo essa ideia, tentando abraçar uma galera que falou, não, é duas naturezas, mas é uma que está incorporando a outra ali, não é 100%,
não seria essa a pronúncia certa, não é totalmente homem, totalmente Deus, mas essa natureza divina incorpora ali da natureza humana, e aí eles vêm tentar consertar isso, não, é duas naturezas, até ok, mas é uma vontade só, é um desejo só, e seria esse desejo divino, né, dessa natureza dominando. Então, o monotelismo seria uma única vontade da natureza. Então, tudo o que Jesus fazia ali era uma vontade divina. E aí, o que acontece com isso? É o que o pastor Josivaldo falou, que a Apolinário estava defendendo, ele acaba com a natureza humana. Essa vontade humana, Jesus não teve ações de como beber, comer, né, interagir com as pessoas, eram totalmente produzidas pela direção da natureza divina, não consegue abarcar essa natureza humana de Jesus. E aí Apolinário, voltando um pouco, até essa ideia aqui que a gente pega dessa natureza, ele vai trabalhar um pouco que a ideia do corpo de Jesus é uma forma de um corpo meio que glorificado, um corpo diferente essa natureza humana nossa. Era um corpo aperfeiçoado. Então a gente vê assim que a todo momento essas ideias, elas estão tentando tirar essa natureza humana, essa humanidade de Jesus, e como o pastor Josivaldo disse, né, Gregório Nazianzo vai dizer, aquilo que não pode ser assumido não pode ser curado. Se Jesus não foi totalmente homem, como que ele ia curar esse homem? Então é mais uma heresia que surgiu posterior e depois para tentar conciliar uma outra heresia lá atrás que já tinha sido refutada. Aleluia. A gente já está encerrando aqui, né, pela rádio, já é 11h52, mas eu gostaria que o pastor Josivaldo, o pastor Emerson, o pastor Wilds, desse aí um comentário final sobre o tópico 3, né, fazesse um resumo aí, que fala como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Né? A gente já viu nas outras lições que as heresias elas sempre voltam com a roupagem nova, mas mantendo ali algo do que foi no passado, né? Bebendo um pouco ali das heresias passadas. Com o surgimento da nova era, né, no século XX, né, o século passado, Jesus veio à tona, né, a pessoa de Jesus, a cristologia, sendo dentro de uma teologia oriental. E dentro desse arcabouço oriental, a pessoa de Jesus era simplesmente um espírito evoluído que ficou migrando pelos países, né? Segundo Joseph Smith, segundo os Mormons, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Jesus esteve lá nos Estados Unidos já, né? Segundo os hindus, Jesus, de vez em quando, ele desce lá, baixa lá em alguma entidade, como se fosse uma entidade lá, em alguma pessoa lá. Então, para o espiritismo, Jesus é o Emmanuel, o espírito de luz, evoluído, tal, e simplesmente alguém que tem um fantasmagórico, ou se não um avatar, né, que está em moda hoje. Jesus é um avatar que fica passeando por aí e tal, e a gente tem que tomar cuidado, porque o Jesus histórico demonstrado na Bíblia, ele não se desvincula com o Jesus, o Jesus bíblico, ele não se desvincula com o Jesus histórico. A teologia hoje liberal quer fazer esse dissociar o Jesus descrito na Bíblia com o Jesus que eles querem colocar na mente da pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia, as escrituras testificam de Jesus. Não é filosofia kardecista, não é teologia dos mormons, não é teologia espírita, mas as escrituras testificam quem é Cristo. E Cristo é testificado como verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Aquele que chorou, mas aquele também que deu ordem para que Lázaro saísse da tumba e a morte tirasse as suas garras do seu melhor amigo. E aí a gente vê no texto bíblico que o ministério de Jesus está restrito apenas, aí o comentarista coloca aí 3 países, né? Egito, Jesus, ele foge para o Egito quando ainda é uma criança, por orientação divina, ele vive em Israel e ele chega aí ali nas regiões da Fenícia, que é o atual Líbano, né? Então, são esses os países que Jesus pisou, né? Essas
essas aparições, essas manifestações aí, não é a manifestação de Jesus como ele veio, como ele se revelou a nós, né? Aleluia, né? Então aí temos as considerações finais, né? A gente se encerra por aqui, né? Já é 11h55. Agradecer a todos os ouvintes. Pastor, se quiser fazer alguma consideração final, pode ficar à vontade. A gente agradece, irmãos. A gente teve tivemos, né? Muitos online aí pelo YouTube, pela rádio também, aos ouvintes do 87 FM. Né, vários comentários aí na nossa live. Deus abençoe cada um que tirou um tempinho, escutou a rádio. A lição é muito profunda, então leia, estude, pode revisar, vai estar lá no canal salvo, né? E Pastor Eudes, quer fazer alguma consideração final? Eu vou deixar final? terminar aqui com Hebreus 4:15. Porque diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como um de nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi como um de nós, aqui viveu, passeou, sofreu as dificuldades aqui humanas, e Jesus foi como um de nós, mas sem pecado. Então ele é o nosso sumo sacerdote, totalmente homem, totalmente Deus, e foi como um de nós. Eu vou deixar 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Pastor Emes, quer falar mais alguma coisa? Ou não? Tá Amém. Deus abençoe os pastores, os irmãos que participaram, e tá na bênção. Né, pessoal, lembrando que amanhã, às 8 horas da manhã, nós temos uma grande escola bíblica dominical. Nós estamos aqui com o nosso superintendente também. Hoje, às 17h30, nós temos um grande estudo para professores ali no Templo Sede, Avenida Santos Dumont, número 182. O pastor Eudes, se eu não me engano, vai ser quem vai estar nos ministrando a aula para todos os professores. Você que é professor, né, da Assembleia de Deus de Missão, Campo Três Marias, você está convocado. Não falte, a lição é difícil. Nós precisamos aprofundar e repassar da melhor forma para todos os alunos aí de todo o campo, né, abençoando eles com a palavra do nosso bom Deus. Né, então fica o nosso abraço aí para todos os ouvintes da Rádio 87 FM, todos que nos acompanharam pelo YouTube. Vai ficar salvo, pode consultar lá, olhar, rever, ver de novo. Né, ficou uma bênção. Deus abençoe pastor Josivaldo, Deus abençoe pastor Emerson, Deus abençoe pastor Eudes, e até mais. Amém. Vamos fazer uma oração aqui para terminar. Vou pedir o pastor Josivaldo para fazer essa oração e a gente encerra depois da oração. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por esse momento de estudar a tua palavra, de poder, ó Deus, estar, ó Pai, na obra, Deus, fazendo a tua vontade, Deus. Que essa lição venha trazer entendimento sobre a pessoa do teu Filho Jesus Cristo e que possamos verdadeiramente, ó Deus, entender a obra que o Senhor realizou na cruz, uma obra completa para tanto a área espiritual como a área humana, Deus, nas nossas vidas. É o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, irmãos.